quero dizer que é possível sim compreendermos todo o livro de Apocalipse. Na verdade, se alguém não compreende todo o livro, eu posso dizer que não entendeu, porque ele é uma profecia somente. Então nós temos que compreender todo o livro de Apocalipse para compreendermos tudo aquilo que é dito na palavra de Deus sobre as coisas que vão acontecer. Se eu entendo só um pedacinho do livro, uma coisinha que outra, como é que eu posso dizer e posso tentar me posicionar em relação às coisas que vão acontecer, se é no livro de Apocalipse que Deus revela estas coisas? A não ser que nós falemos assim, ele não é importante. Isso é um erro. O livro é muito importante, sim. E nós vamos então estar lendo todos os 22 capítulos, versículo por versículo, se Deus permitir, né? Então nós faremos isso, se Ele permitir. Vamos lá então. João se vira para ver quem estava falando com ele e vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. E encontramos isso no primeiro capítulo. E nós já começamos a falar, a ler, e estamos agora no versículo 15. E o versículo 15 diz assim: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Isso nós já explicamos no outro programa. E aqui continua dizendo a voz do Senhor como voz de muitas águas. Bem, o que significa isto? Que a voz de Jesus é como voz de muitas águas. No Salmo 29:4, diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Bem, quero lembrar que o livro de Apocalipse não está aqui para ser estudado, meu querido, mas desfrutado, experimentado. E quero usar essa revelação aqui como exemplo. Esse texto do Salmos 29:4, um exemplo de como nós podemos entender o que o Espírito Santo está nos falando através da profecia no livro de Apocalipse. O Salmo diz, então, que a voz do Senhor é cheia de majestade, e em Apocalipse que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Então, suponhamos que você que me ouve já iniciou sua jornada com o livro de Apocalipse, deparou com esse texto que estamos lendo agora, e está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, e ele tem ministrado ao seu coração. De repente o Senhor começa a ministrar no teu coração sobre as coisas que ele já tem falado nos últimos tempos. Pois a voz do Senhor é cheia de majestade, mas alguém pode rejeitá-la. Isso fazemos de várias formas. Uma delas é não guardando no coração as coisas que ele nos tem tão amorosamente falado. Sua voz é como a voz de muitas águas. Quando estamos de coração aberto, temendo a Deus e tremendo diante da sua palavra, o que ele fala sobressai o que os homens falam. Suas palavras adquirem grandes proporções nas nossas vidas. Somos altamente impactados por suas palavras. Então, meus queridos, quando isso acontece, Deus toca profundamente o nosso coração. E nós entendemos o que ele está dizendo no livro de Apocalipse, o sentido desta palavra que lemos neste momento. Uma coisa é falarmos, como estou falando aqui, outra coisa é experimentarmos. Eu sempre tenho dito que todos devem iniciar sua própria jornada com o livro de Apocalipse, porque assim nós vamos experimentar as coisas. Não é um livro a ser estudado, mas experimentado. Em comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele renovando as coisas no nosso coração, ele fazendo-nos compreender a importância da voz do Senhor, da palavra proferida por Deus, da palavra que está escrita na nossa Bíblia. E quando esta palavra, que é o verbo de Deus, começa a ser considerada por nós como majestosa, como sendo o Rei eterno, o Rei do universo,
aquele que é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, que está dizendo? Então nós nos dobramos e o Espírito Santo começa a ministrar de forma especial, posso usar aqui esse termo, especial em nossos corações. Bem, chegou o momento de orarmos. Nós queremos terminar o nosso programa com uma oração. Nós precisamos orar para que a Igreja de Cristo seja despertada. Eu sempre tenho falado e vou repetir que Jesus falou que o tempo do juízo seria marcado por uma igreja dividida em duas partes. Uma parcela, uma parte desta igreja, deste corpo de Cristo, estaria preparado para a chegada do juízo, outra não. Nós hoje estamos definindo quem vai estar nesta parcela que está preparada, quem fará parte desta igreja e quem fará parte daquela igreja nécia, daqueles que não estarão prontos para a chegada do juízo de Deus a esta terra. Sem dúvida alguma, a igreja que vai estar preparada, ela é aquela que diz: vem Senhor Jesus. O livro de Apocalipse termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem vem. Então a igreja que está atenta às coisas que estão por vir, a igreja que está olhando, está considerando essas coisas, é aquela que será incluída no arrebatamento. Aqueles cristãos que estão com os olhos postos nas coisas do alto e não aqui desta terra, estarão preparados para os eventos que estão por vir. Mas digamos que isso não aconteça na nossa geração. Suponhamos que nós vamos partir desta terra e essas coisas estão reservadas para outra época. De qualquer forma, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Quando o livro de Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo, ele está também dizendo que nós estamos por nos encontrar com o Senhor em pouco tempo. Falando de mim mesmo, quantos anos ainda vou viver nesta terra? Eu não me atrevo a dizer, porque não sei, mas pela ordem natural das coisas, não vou viver muitos anos não. Talvez daqui a 20 anos já não estou mais por aqui. Não, já estou com 55 anos. Talvez 20, 25, quem sabe 30. Vamos exagerar aqui, digamos que eu chegasse aos 100 anos. Bem, quantos anos ainda até eu chegar aos 100, né? Estou com 55, mais 45 anos, certo? Isso é muito tempo. Não é muito tempo. Do ponto de vista da eternidade é pouquíssimo tempo. 45 anos é nada. Passa muito rapidamente. Bem, não sei quantos dias vou viver ainda nessa terra, né? Todos nós queremos viver bastante. Bem, a verdade é que temos que viver em temor e em tremor todos os dias da nossa peregrinação. Em temor e em tremor. Precisamos orar, meus queridos, para que o Espírito Santo toque nossos irmãos. Eu tenho que orar por aqueles que estão perto de mim. A Bíblia diz: orar sem cessar. Aqui é um bom motivo de orarmos. No livro de Apocalipse nós encontramos uma obra da igreja. Em todo o livro de Apocalipse, desde o primeiro capítulo até o último, fora as cartas às igrejas, onde Jesus ele menciona as obras daqueles cristãos da época, mas ele está falando de coisas da terra naquele momento. Mas no céu nós só encontramos uma obra da igreja. Sabe qual é? A oração. No capítulo 8 de Apocalipse, quando o anjo ele vai até o altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus e pega as brasas do altar, diz que ele pega juntamente com as orações dos santos e lança em direção à terra. Então nós encontramos um pouquinho antes o anjo oferecendo diante de Deus um cálice com as orações da igreja, as orações dos santos. Vejam o valor que Deus dá à nossa oração. Quero te convidar, meu querido, vamos nos unir orando pela igreja, corpo de Cristo nessa terra, para que a igreja seja despertada para as coisas que estão por acontecer.
e são anunciadas na palavra de Deus. Quando a igreja é despertada para isso, ela tira a atenção do mundo, ela tira a atenção das coisas terrenas e coloca a atenção nas coisas eternas e passa a dizer: vamos reinar com Cristo eternamente. Isto é algo que vale a pena colocarmos atenção. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Toca na tua igreja, Pai. Toca na tua igreja, Senhor. Para que a igreja cada vez mais esteja preparada para as coisas que vão acontecer e que são anunciadas na tua palavra. Ó Deus, abençoa nossos filhos. Abençoa aqueles que estão nascendo hoje, que possam conhecer a tua palavra, que este mundo possa ouvir a mensagem da salvação através da igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.